Bom, nós paramos nesse ponto em nossos estudos anteriores do Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. Nós temos agora um tema que é, assim, de dar dor de cabeça na gente. O caminho é a doutrina que os erros dão frutos. Meu Deus do céu, os erros dão fruto. Como é que é possível se a gente se determina a superar os erros? Mas é exatamente isso. Porque nós conhecemos muito pouco a todos nós. Apesar de todos os dias olharmos umas poucas vezes no espelho e vermos o nosso rosto, aspectos do nosso ser, nós estamos nos iludindo. Nós estamos vendo o nosso veículo. Assim como nós temos um veículo com 4 rodas, nós temos um veículo com 2 pernas. E esse veículo, essa nossa personalidade externa, tem um caminho de volta à casa paterna. E esse caminho é a expansão de consciência. Não adianta nós caminharmos para cá ou para lá, não vamos encontrar o caminho ou fazer progresso no caminho usando nossas pernas. Nós vamos fazer progresso expandindo a consciência. Então, uma coisa que é muito importante para a gente sabermos que a nossa mente é o elemento central da nossa passagem pelo mundo terreno. A mente pode ser focada no mundo exterior, como nós temos a tendência a fazer, e deve ser focada cada vez mais nos planos superiores. Então, é como a gente voltar os nossos olhos para baixo e olharmos para a ponta dos nossos pés, onde nós estamos andando no mundo material, versus voltarmos simbolicamente a nossa mente para o alto, mas não é ficar de pescoço duro olhando para cima, é focarmos, nos concentrarmos nas verdades superiores, naquilo que vai nos levar ao progresso na senda, que é o interesse amoroso e sábio para com todos os seres. Antes de começarmos o estudo do nosso tema, eu gostaria de compartilhar com vocês uma, uma frase que eu li hoje nas notícias. A pessoa mais velha no mundo atualmente, de acordo com o Guinness World Book of Records, é Maria Morena, uma espanhola de 117 anos. 117. E ela diz que seu estilo de vida é de ordem, tranquilidade, boa ligação com a família e amigos, contato com a natureza, estabilidade emocional sem preocupações, sem arrependimentos, muita positividade e afastamento de pessoas tóxicas. Então,
a pessoa com o veículo, com o corpo mais velho em nossa humanidade atual, 117 anos, as pessoas do mundo, porque é dito que muitos dos nossos grandes seres, dos nossos grandes instrutores, eles podem usar um corpo físico por alguns séculos. Então, não vamos entrar em detalhes nisso. Então, os grandes seres podem manter seus veículos físicos por mais de 100 anos, 200 ou mais anos. Não é sem limites, mas é consideravelmente mais do que nós, é, seres que estamos ralando no caminho, aprendendo a encontrar o nosso caminho para o alto e não deslizando para baixo. Nós temos uma pessoa simples que nos dá esse receituário de como ela alcançou essa longevidade do seu corpo. Podemos, então, começar a nossa apresentação de hoje. O título que é muito, assim, confuso para nós à primeira vista. O caminho é a doutrina de que os erros dão frutos. Os erros dão frutos? Sim. Os erros são experiências muito valiosas porque produzem dor. Quem é que gosta de dor? Só masoquista. E, felizmente, esses são poucos. Então, ninguém gosta de dor. E, com isso, eles são educativos. O que eu tenho que fazer para não continuar com essa dor? Principalmente aqueles que estão conscientes do caminho e de que a dor é mais uma dor psicológica do que dor física. O caminho mais curto e mais rápido é cometer erros e aprender com eles. Meu Deus do céu, pensem com honestidade. Quantas vezes, infelizmente, a gente repete o mesmo erro? E a gente diz, meu Deus do céu, que coisa horrível, eu não quero que isso aconteça mais. Mas nós somos tão lentos no aprendizado e fortes, fracos, na verdade, na nossa determinação de mudar. Então, aprender com os nossos erros. Muitos dos grandes do mundo morreram em desonra. Faça um estudo dos erros dos grandes e compreenda seus frutos. Quando você vê uma fraqueza ou erro, determine-se a curá-lo. Você manifesta, então, a virtude oposta e a reta conduta. Nunca se esconda dos erros. Isso aqui é conselho de um sábio. E é importante porque nós sabemos que temos uma tendência a empurrar o lixo para baixo do tapete, esconder dos outros as nossas fraquezas. E, com isso, nós estamos fazendo um desfavor a nós mesmos, ao não focarmos nas nossas fraquezas e nos nossos erros e nos determinarmos com toda a força do nosso ser a mudar. O importante não é só constatar nossos erros, é nos determinarmos a superá-los. E a gente cura um erro promovendo a virtude oposta.
Se vocês quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta ao longo da nossa reunião, por favor, abram o microfone, façam sinal e falem. Ok, Silênios, por favor. Não, Raul, essa sua abordagem é muito interessante, né? Eu tenho observado que, assim, a tendência nossa, do ser humano em geral, é nos justificarmos. A gente arruma justificativa para todos os nossos erros, para todos os nossos equívocos. Isso significa que a chance de aprendizado é zero, porque se a gente não admite aquela nossa realidade, a gente não tem chance de implementar nada igual você está colocando, e é o adequado, uma virtude oposta para poder eliminar aquele desequilíbrio, eliminar aquilo, né? Então, eu sempre penso que, assim, enquanto nós não tivermos a consciência que a gente tem que assumir tudo que a gente faz, sendo uma coisa feia, sendo algo que a gente se constrange até de estar cometendo ainda na altura da vida aqueles equívocos, a gente não muda, a gente não transforma, a gente não altera aquela nossa realidade, porque a gente está sempre arrumando uma justificativa para manter aquele estado ou para efetivamente justificar os erros que nós estamos cometendo, né? É Então, isso é, mesmo, Silênios. É tão triste ver o ser humano, com todo o avanço científico, todo o acúmulo de conhecimento sobre uma enormidade de áreas, e mesmo aqueles como nós, que nos determinamos a trilhar a senda, é preciso muita coragem de aceitar nossos erros e nos determinarmos a mudá-los. Porque algumas pessoas dizem: eu sou assim, eu sou fraco, eu sou isso, mas eu sou assim. E aí se entrega e não faz aquilo que precisa, se determinar a mudar. É por isso que a gente precisa ter esse ideal de vida espiritual. Esse ideal é a progressiva autotransformação para que todos nós nos tornemos portadores da luz. Existe tanta escuridão nesse mundo, a começar por nós mesmos. A escuridão que nós mantemos ao nosso redor. Vemos e fazemos de conta que não existe aquela fraqueza, aquele erro, aquele vício. Então, por que que a gente reclama? Esse negócio de caminho espiritual é tão longo, é tão difícil, porque falta determinação. Nós conseguimos muita determinação para alguns objetivos materiais. Eu quero entrar na faculdade. Aí, rala, estuda, passa no vestibular. Eu quero entrar naquele emprego. Aí encontra, busca contato, isso, aquilo, para conseguir o tal emprego. Então, para coisas materiais, nós encontramos força. Por que que é tão difícil encontrar força e determinação para autotransformação? Porque o ego nos segura pelo pescoço e diz: seu tolo, aproveite a vida, ela é curta, então dance, beba e aproveite todas as coisas boas da vida, esquecendo que aquilo que
a gente tende a definir como coisas boas na vida são aquele tipo de vida que nos segura, nos impede da autotransformação. Porque para mim, egoísmo, rigidez na maneira de ser, de se conduzir e dos seus valores. Então, a gente precisa de muita determinação. Assim como a gente pode ter determinação para controlar as calorias ingeridas, ir para uma academia e fazer exercício, até não poder mais, a gente encontra determinação para muitas coisas materiais, mas nem sempre a gente consegue determinação para mudar, aprender com os erros, determinar a curar as nossas fraquezas. Continuamos? O discipulado é uma intensificação dos testes do período probatório. Cada qualidade do discípulo, seja favorável ou adversa, é ativada pelo relacionamento mais íntimo com o mestre. Se, por um lado, isso aumenta o poder do discípulo para o bem, por outro lado, também aumenta as suas dificuldades pessoais. Por quê? Porque um depois do outro, seus erros e fraquezas tornam-se manifestos e são aparentemente ampliados. Não é que eles sejam ampliados, na verdade, mas como nós sempre viramos as costas para os nossos erros, os justificamos, como a Silene muito bem disse, a, a gente até acha que é uma coisa que a gente está criando um bicho enorme de uma ratazanazinha pequena. Ih, não falei ratazana, não. A ratazana e barata são bichos que a gente não pode falar em nossas reuniões. Então, é, como é difícil a gente encontrar força e determinação para autotransformação. A transformação do corpo físico é mais fácil do que a transformação interior. A transformação do nosso ambiente social é mais fácil do que a transformação do corpo e certamente muito mais fácil do que a transformação interior. Então, é por isso que a gente tem que estar muito atento à necessidade do autoconhecimento e da determinação de mudança, de expansão da consciência para que a gente possa ir deixando para trás nossos apegos às coisas do mundo material e nos focarmos no espiritual. Como o espiritual a gente não vê, não toca, não sente cheiro, não nem sabor, o espiritual não é visível. A gente tem que acionar forças interiores na gente. Daí a grande importância da meditação, aquietar a mente que está voltada 98% do tempo para o exterior e voltar a mente para o interior. A mente é o grande instrumento que nós temos para o progresso espiritual. É como se fossem a, a união de todos os nossos sentidos na mente, que antes estava voltado para o exterior, para que eles sejam voltados para o interior, para o alto. E é essa a grande transformação. É isso que exige
muita determinação. Todos nós sabemos como, mesmo depois de termos iniciado conscientemente a vida espiritual, a gente já escorregou um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Então, a gente precisa de muita determinação e força, coragem para aceitar nossas fraquezas e encontrar o seu antídoto, que é o aspecto contrário àquela fraqueza. Então, um depois do outro, seus erros e fraquezas tornam-se manifestos e são aparentemente ampliados. A ignorância de fraquezas e limitações é uma das grandes barreiras para o desenvolvimento oculto e espiritual. O discípulo deve se conhecer inteiramente, ser modesto e humilde a respeito de suas capacidades e ter os olhos abertos no que tange suas limitações. O discípulo deve aprender a interpretar suas experiências de vida para aprender com elas e assim tornar-se sábio. Então, nós temos que ir remodelando, não o nosso corpo físico, remodelando os nossos valores, os nossos objetivos de vida e a nossa maneira de agir no mundo. Isso não é fácil. Todos nós sabemos quantas vezes nós já nos sentimos desanimados. Ah, meu Deus, eu não consigo. Isso é nome feio para o discípulo, para aquele quem está querendo trilhar a senda. Nós podemos. Tudo o que a gente se determinar a fazer, a gente pode fazer e a gente consegue fazer. É lógico que vai precisar de muita víria, muita força, muita energia para que a gente faça isso, mas a gente pode. Então, todo dia, eu quero me tornar um portador da luz para trazer o bem para a humanidade, para as pessoas ao meu redor. Não pisar nos calos de mais ninguém, porque já pisamos nos calos de uma meia dúzia de pessoas ao longo da nossa vida, só meia dúzia. Então, vamos ter essa determinação, mas ela precisa, todos os dias, de ser alimentada, de ser exercitada. No condomínio onde eu moro, tem uma academia. E eu faço, de vez em quando, até vou lá e faço um pouquinho de exercícios. Mas eu vejo tanto parrudão, e até mesmo mulheres com corpo, ah, me perdoe para dizer, meio masculinizados, de tão músculo, mostrando no bíceps, coxa desse tamanho. Então, a determinação para malhar, para ter um corpo assim, assado, a gente encontra, muita gente encontra força para fazer isso, mas nós temos que frequentar uma academia diferente, uma academia voltada para a autotransformação. Minhas irmãs e irmãos que porventura estejam aqui também, eu tenho muitos livros, bem mais de 1000 livros. Eu li uma boa parte dele, não vou dizer que li todos. Então, já absorvi muita informação, mas informação é uma coisa, prática é outra totalmente diferente. É como que vários degraus acima na escada de subida
para o céu. Então, prática das mudanças interiores. Aqueles, vamos dizer, duas, três fraquezazinhas que a gente já tenha identificado no nosso comportamento, nós até podíamos escrever: não vou mais fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro. E aí, todo dia dizer: eu sou um ser de luz, que brilhe a luz para que eu possa ajudar a diminuir a escuridão, o egoísmo, a tolice, né, nesse mundo. Quantas guerras que nós ouvimos falar, quantas milhares de pessoas estão sendo mortas todos os dias em conflitos, em tudo quanto é lado. Tem as guerras maiores e os conflitos menores, mas em quase todos os países existem conflitos sangrentos devido à ignorância e ao egoísmo. Então, nós temos que desenvolver em nós aquelas qualidades que naturalmente vão se fazer sentir no mundo ao nosso redor. Nós ainda não somos mestres de sabedoria, mas todos nós vamos chegar lá. Pode demorar alguns anos ou algumas vidas, mas nós vamos chegar lá. Mas enquanto não nos tornamos mestres de sabedoria, vamos agir de forma mais sábia, mais amorosa e compassiva com as pessoas ao nosso redor. Essa determinação tem que ser repetida todos os dias, como se nós estivéssemos indo a uma academia de musculação espiritual. Em especial, alguém queria falar alguma coisa? Em especial, o discípulo deve prestar atenção às pequenas coisas, sua aparência pessoal, conduta, seu comportamento com os outros e, quando sozinho, a abertura de uma porta, entrar numa casa ou num quarto, as suas maneiras, a forma de falar, contato com animais, empregados, com os atendentes nas lojas, crianças e amigos. Como é importante a gente aproveitar todo e qualquer contato durante o dia para trazer um pouquinho de alegria para a pessoa, diminuir o peso que todo mundo carrega na consciência por isso ou por aquilo. Então, enquanto estamos fazendo compras, dirigindo isso, aquilo, sermos leves, trazermos alegria para as pessoas ao nosso redor. Vamos trazer luz, bem, alegria, é, naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que a gente pode fazer. E a gente pode fazer muito mais coisa do que normalmente nós fazemos. Quando nós vamos fazer uma compra, o nosso objetivo é comprar aquele item. Então, a gente vira, mexe, pergunta para os atendentes só sobre aquele produto, isso, aquilo, faz até uma cara feia porque não lhe agradou, é muito caro, isso, aquilo. E esquece do atendente de ser também gentil com ele. Tem uma oportunidade de trazer um pouquinho de alegria para uma pessoa que seja durante o dia, já fez alguma coisa no caminho da luz, subindo os degraus da longa escada que nos aguarda.
tudo isso deve trazer a marca do discipulado. Isso é da impessoalidade, autocontrole, requinte, pureza, dignidade e espiritualidade, pois essas coisas devem ser as qualidades do caráter de um discípulo. Impessoalidade, autocontrole, requinte, pureza, dignidade, espiritualidade. Será que a gente tem isso em mente quando está interagindo com as pessoas com as quais nós nos encontramos nas nossas lides diárias? Nós tornamos o dia um pouquinho mais leve, um pouquinho mais agradável, chegamos a criar um sorriso na face da pessoa com a qual nós interagimos hoje. Então, cada momento de nossa vida é vida espiritual. Em vez de olhar só para os nossos interesses, quando a gente começa a se lembrar que as pessoas que estão ao nosso redor também são almas, são expressões divinas perdidas no mundo material, ansiando voltar para casa lá no alto. E isso demanda uma transformação que é ajudada por um sorriso. Então, a pessoa sorriu, tirou um pouquinho do peso que carrega nos ombros. Daí, no Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, a marca do discipulado, que nós devemos nos lembrar e procurar seguir. Continuamos. Com isso, o tempo deixará de lhe aprisionar. Assim, o futuro será combinado com o presente, com você no centro, consciente de ambos com o eterno agora. A vida estamos todos aqui, somos todos expressões do grande todo, da fonte de todo ser, que nós chamamos de Deus, como se ele estivesse logo ali, como se a gente o conhecesse. Deus é uma grandiosidade tal que a gente não consegue conhecê-lo. Todas as tradições ocultistas espirituais dizem que Deus é incognoscível. Nós vamos nos aproximando cada vez dele a partir do momento que a gente decide voltar a nossa mente, os nossos sentidos todos subservientes à mente, voltada para o alto, ou seja, voltada para o espiritual, para promover uma autotransformação cada vez mais rápida, para que a gente se lembre e viva no eterno agora. O presente e o futuro também vão desaparecer na medida em que você aprenda a viver intensamente na plenitude do eterno agora. É agora, nesse momento, no dia de hoje, que nós vamos poder fazer algum progresso e vamos plantar algumas sementinhas na nossa fazenda kármica. Nós temos um terreninho, vamos dizer assim, é, no, no grande karma da humanidade. Então, a gente tem que plantar sementinhas que vão dar frutos, frutos doces para nós colhermos e compartilharmos com os nossos companheiros de jornada.
quanto ao passado, aconselho que o esqueça, aniquile-o inteiramente, apague-o dos seus registros da mente, como andaimes que, tendo servido às necessidades do construtor, são retirados e desaparecem. O passado está morto para você. Minhas irmãs, vocês já notaram como nós temos uma tendência mórbida a ficar se lembrando daquele escorregão que nós demos, daquela palavra agressiva que nós deixamos escapar, de termos virado as costas para alguém que estava pedindo ajuda para nós. Todo dia é dia de progresso, é dia de plantarmos sementes kármicas, porque os grandes instrutores, sempre que eles usam palavras comuns para nos trazer a essência do ensinamento, dizem: aqui se faz, aqui se paga. Tudo que a gente faz nesse mundo, nós vamos receber do mundo. Eu gosto muito de uma imagem de que a vida é como uma caverna com eco. Tudo que a gente faz, como se fosse uma palavra, um som, volta para nós. Todas as nossas ações voltam para nós. Essa é a grande lei. Quando nós estivermos conscientes o tempo todo, procurando levar em consideração a lei de causa e efeito, nós vamos fazer muito mais progresso do que normalmente a gente faz vivendo com a nossa programação de muito tempo atrás. A gente tem que se lembrar sempre, sempre que o mundo é uma caixa de ressonância. Tudo o que a gente faz volta para nós. Então, vamos nos abrir para a dor do mundo, e aí os nossos irmãos mais velhos, os mestres de sabedoria vão dizer: opa, ali está a Penha, a Silene, a Lília, a Dilceia, a Shirley, eles estão procurando trilhar a cena. Vamos ajudá-las. Aí, será que eles ajudam, às vezes, nos tornando mais conscientes dos nossos erros e a gente fica encabulado e vira para o lado? Não. Cada vez que a gente se tornar consciente das nossas fraquezas, é agradecer ao alto. Que bom que eu estou sendo alertado. Eu vou me dedicar a mudar essa atitude, esse comportamento. A não ser que a gente tenha esse compromisso pessoal, que a gente faça essa academia espiritual todos os dias, nós não vamos ter força para a autotransformação. É muito mais fácil, a gente acha, procurar transformar os filhos, transformar o cara metade ou a cara metade, o consorte. Dizem que é consorte porque eles têm sorte de viver conosco, não é? Então, a gente quer mudar o consorte, mudar os filhos, e acha que é muito mais fácil, enquanto que a nossa grande missão é mudarmos a nós mesmos. E aí a gente fica patinando, perdendo tempo e criando karma negativo ao tentar mudar à força os outros que estão ao nosso redor. O passado está morto para você. Os erros do passado vamos entregar para os senhores do karma, que são misericordiosos, mas são justos. E vamos seguir em frente
plantando méritos para compensar, muitas vezes, aquilo que nós causamos de dor aos outros. Ainda que isso possa parecer egoísta, a maneira mais efetiva de levar os outros à liberdade é libertarmos a nós mesmos. Todo adepto é realmente livre em seu interior, sendo como si mesmo no sentido da sua essência espiritual última. Assim, ele partilha esse estado de bem-aventurança ou de felicidade celestial que não pode ser descrito. Ele partilha essa que é a palavra chave aqui. Aprendermos como os mestres fazem, a partilhar a luz que nós já acumulamos em nossa mente, em nossa consciência. Por isso, a liberdade para toda a humanidade desta ronda, com todas as limitações e todo o sofrimento experimentado por aquele que nela está preso, é o supremo objetivo do adeptado, a liberdade para toda a humanidade desta ronda. Esse é o grande objetivo. E nós temos que nos sintonizarmos com esse objetivo da grande fraternidade branca, dos grandes instrutores da humanidade. Eles precisam de auxiliares no mundo, no nosso mundo material. Vamos nos oferecer como auxiliares, mostrando que nós podemos trazer alegria à luz, aliviar o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor, ainda que seja só com palavras amáveis. É um começo. O conhecimento da sabedoria antiga é primordialmente oferecido para que homens e mulheres a estudem, absorvam e a apliquem em suas vidas e assim obtenham, por sua vez, a libertação da inexorável roda do renascimento. Vocês me perdoem por reiterar. Sabedoria antiga é primordialmente oferecido para que homens e mulheres a estudem, absorvam e apliquem em suas vidas. Apliquem em suas vidas. Geoffrey Hodgson, que era um agente dos grandes instrutores, não escreveria isso aqui se não fosse importantíssimo, central para a nossa vida espiritual. Apliquem em suas vidas o conhecimento espiritual que venham a obter por seus méritos kármicos. Enquanto a fraternidade e todos os homens e mulheres bons, de forma consciente ou inconsciente, fazem tudo o que podem para remediar os males do mundo e reduzir o sofrimento mundial, o objetivo singular imediato é o de acelerar a evolução humana e assim mudar a consciência da humanidade. Eu vi há algum tempo atrás um filme muito interessante e jocoso, cujo título é Don't Look Up, Não Olhem para Cima, que tinha no enredo o fato de que um grande asteroide ia bater na Terra e trazer grande destruição. Para que as pessoas não ficassem apavoradas, era repetido todos os dias nos meios de comunicação
não olhem para cima. Então, agora nós temos que fazer justamente o oposto. Vamos olhar para cima, para o alto, no sentido figurativo, e vermos a beleza da vida, do mundo, da graça que nós recebemos por nossos méritos de estarmos trilhando a senda, de estarmos fazendo progresso na senda. Por que que nós não aproveitamos, já que estamos fazendo progresso, vamos pisar no acelerador do nosso veículo? Só que um acelerador não de velocidade cinética, estou falando difícil, hein? Cinética, mas sim de acelerarmos a nossa abertura de coração para que, com uma mente iluminada e um coração amoroso, a gente possa trazer mais e mais benefícios às pessoas ao nosso redor. Chegará o dia que nós seremos como um Geoffrey Hodgson, deixará uma grande literatura de coisas importantíssimas para a vida espiritual, inclusive sua própria experiência. Mas, no momento, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas vamos nos determinar a fazer, a mudar, a trilhar a senda, a trazer o bem sem olhar a quem. Essa mudança necessária é passar do desejo pessoal de possuir e desfrutar para o desapego pessoal e o desaparecimento do eu no todo, no ideal de serviço. Isso aqui a gente lê, mas que bonito! Nossa, eu acredito nisso, eu gosto nisso, eu vou tentar. Não, eu vou tentar, é isso, a minha vida vai passar a ser assim. É, na medida do possível, sem que a gente venha fundir a cuca e criar complexos para nós mesmos, vamos fazer o possível para dar aquilo que está ao nosso alcance, que seja uma palavra amiga, um sorriso, um amparo, da forma que estiver ao nosso alcance. E sempre, quando a gente começa a analisar a nossa vida, a gente verifica que tem muito mais coisa que a gente pode fazer nas circunstâncias que nós vivemos. Nós não precisamos ser como aquela bilionária americana que deu um legado de bilhões de dólares para uma faculdade, uma escola de medicina, para que os alunos não precisassem pagar os pesados encargos financeiros de cursar uma faculdade de medicina nos Estados Unidos. Todo mundo pulou de alegria. Nós não somos ainda bilionários, nem mesmo milionários, creio eu. Mas nós temos riqueza no coração. Vamos compartilhar essa riqueza no coração. E, por incrível que pareça, no mundo espiritual, aquilo que a gente dá é aquilo que a gente tem. Vocês ouviram bem? Aquilo que a gente dá é aquilo que a gente tem nos registros kármicos. Então, vamos passar a ser mais dadivosos, olharmos mais a necessidade daqueles ao nosso redor. A gente sabe que ninguém muda do dia para a noite, mas a gente tem que dar um primeiro passo, não importa quão dadivoso você
dadivosa você possa ser já agora, nesse momento. Veja o que você pode fazer mais, um pouquinho mais. Quando a gente tem essa determinação, eu preciso, eu quero ser um portador da luz e aquecer o coração dos outros com atos que estão ao meu alcance. Mas para isso eu tenho que me conscientizar que eu sou um instrumento no mundo para o bem do todo, em vez daqueles egoístas milionários que querem só mais e mais e mais. Então, equilíbrio em todas as nossas ações, mas com uma nova perspectiva. Eu estou no mundo para trazer alegria, benefícios para o mundo. É aqui que o ideal da senda é de tão grande importância. Cada yogi, aspirante espiritual e discípulo bem-sucedido, ao acelerar seu próprio crescimento e mudança de consciência, ajuda toda a humanidade. Você vê? Que coisa maravilhosa! Ao acelerar nosso próprio crescimento e mudança de consciência, nós passaremos a ajudar toda a humanidade, porque nós estamos como que interagindo com, vamos dizer, uma dúzia de pessoas ao nosso redor. Quando nós trazemos uma energia positiva para essas pessoas ao nosso redor, é, lembrando da Maria Morena, espanhola de 117 anos, com estabilidade emocional, boa ligação com a família e amigos, contato com a natureza, sem preocupações. Não é para menos que ela, que o corpo dela durou 117 anos e tudo indica que ainda vai seguir adiante. Então, nós devemos fazer aquela grande mudança interior de consciência, de direcionamento de nossas energias. É fácil de falar, sim, de fazer é um pouquinho mais difícil, mas é possível e todos nós vamos conseguir. O que nós estamos procurando fazer é fazer isso mais rápido. Cada um que vai adiante do normal, cada um que compreende o plano e vê a humanidade como um todo e serve-a. Olha que frase maravilhosa. Cada um que vê a humanidade como um todo e serve-a. Cada um que mergulha o eu no oblívio e vive para os outros. Tal pessoa ajuda poderosamente a raça humana. É bem verdade que o ganho imediato não é notável, mas o fermento está funcionando e é um fermento contagioso. A nossa alegria contagia os outros. A gente sabe muito bem que o mau humor de uma pessoa contamina aqueles que estão ao seu redor. E a gente não quer estar perto de ninguém com mau humor. Mas por que a gente não se determina a ser um poço de alegria, de ajuda, alguém que as pessoas tenham prazer, alegria de estar na companhia dela? Tal pessoa ajuda poderosamente a raça humana. A verdade, é bem verdade que o ganho imediato não é notável, mas esse fermento que é contagioso está funcionando.
movimentos mundiais de cooperação nascem e funcionam, ainda que imperfeitamente. Nações, grupos e pessoas passam a voltar-se para o interior nessas direções e exercem uma energia orientada para entrar na consciência típica da próxima hora ou idade. Então, exemplos são contagiosos. Nós não precisamos ter é, um, uma conta no Facebook e nos tornarmos influencers, né, para estarmos trazendo o bem para a humanidade. Basta termos consciência que um sorriso, um amparo, uma palavra amiga, ou algo mais, se pudermos fazer, vai ajudar uma pessoa, outra pessoa, e essas pessoas vão, quem sabe, ser induzidas a agir da mesma forma. Então, um efeito multiplicador no mundo. Nós passamos, então, a ser portadores da luz e do amor nesse mundo. As forças trevosas e os homens mergulhados no eu e nos sentidos, por outro lado, opõem-se a essas influências e desaceleram a evolução da humanidade. Nós temos que estar cientes disso para não entrarmos nessa categoria. Ó, correr desse pessoal. Vamos curtir a vida? Olha, eu estou ocupado hoje, por favor, eu tenho outros compromissos e pronto, vamos viver para o bem do outro. Não significa que a gente tenha que entrar para o claustro e que não possa ter alegria. Nós devemos ter alegria para contagiar com a nossa alegria os outros, mas tem que ser uma alegria sadia. O chamado do momento, portanto, é para homens e mulheres que venham a trilhar a senda. Esses são os aceleradores da raça humana, aumentando o ritmo do progresso e assim liberando a humanidade dos males da ignorância, egoísmo e sensualidade. Encontre e trilhe o caminho. É o grande chamado para o homem e mulher atual, lembrando que tudo isso é dito do ponto de vista oculto. Encontrar e trilhar o caminho da autotransformação. Não vamos pensar que o nosso objetivo último é mudar os outros. A mudança dos outros vai ocorrer pelo nosso exemplo e não pelo nosso papagaiar. Eu digo isso, minhas irmãs, sabendo que eu tenho uma tendência para isso. E como é importante que a sua influência seja verdadeira pelo seu exemplo e não só pelas suas palavras. Da mesma forma como a evolução acelerada é realizada nos vulcões com fogo e também em outras regiões onde a matéria física é submetida ao elemento fogo, assim também o conceito humano de senda inclui a aplicação pelos seniors de estímulos espirituais sobre os júniores. Portanto, quer seja conhecido ou não, cada pessoa que tenha feito progresso no caminho, ainda que pequeno,
pela presença e influência de seu mestre, influencia e estimula aqueles que ainda não alcançaram esse nível. Então, ao nos determinarmos a seguir a senda, a nos tornarmos portadores da luz e do amor, nós imediatamente vamos receber ajuda do alto. E com isso, o nosso processo de autotransformação vai ser acelerado. E com isso, nós vamos nos capacitar a sermos de mais e mais ajuda aos outros. Então, nós progredimos, nós distribuímos esse progresso que fizemos, e a grande maravilha da senda espiritual é que quanto mais você dá, mais você tem, mais você recebe. Isso aí, meu Deus do céu, é, essa aritmética está sendo muito esquisita. Eu dou e aí eu tenho mais. Não é eu, ao dar aquilo que eu tenho, eu fico com menos. Não, nós não estamos falando de coisas materiais. Nós estamos falando das coisas espirituais. Naturalmente, quanto mais avançado o discípulo ou iniciado, maior é o grau de aceleração potencial aplicado. Aí o mestre de Geoffrey Hodgson diz: Geoffrey, ainda que isso possa parecer estranho para você, até mesmo a evolução dos devas de várias ordens que respondem às suas invocações é acelerada de forma semelhante. E eles se tornam mais informados a respeito das possibilidades da cooperação angélica, ao menos com idealistas humanos, sejam eles ocultistas ou não. Então, a gente fica boquiaberto. O mestre dizendo para o Geoffrey Hodgson que tinha já desenvolvido grandes dons espirituais, não é dons psíquicos, dons espirituais, ele entrava em contato com os devas e rajadevas, o mestre dizendo: esses contatos que você tem facilita a evolução desses devas e rajadevas. Então, é dando que se recebe. É por isso que a gente tem que se determinar a trilhar a senda espiritual de forma prática, levando para a nossa vida diária mais autocontrole, determinação, orientação para aproveitarmos cada oportunidade de trazer o bem aos outros. Então, nós temos muitas oportunidades à nossa disposição. Vamos aproveitá-las. Compreenda que para persuadir, elevar e iluminar a humanidade, não podemos nos esquecer nem negligenciar o fato de que muitas pessoas possuem crenças arraigadas, geralmente herdadas em vez de pensadas e experimentadas. Então, em respeito às pessoas com suas crenças, ao apresentar a verdade real, não se deve afrontar irreverentemente ou com aparente falta de consideração as sensibilidades da audiência.
como a gente precisa aprender a dosar tudo. É, para as mulheres isso é muito mais fácil porque estão muito acostumadas a cozinhar, mais do que os homens. Então, sabem que dosar tudo é importantíssimo. A comida precisa de sal, mas muito sal torna insuportável a comida, e assim por diante. Então, a dose certa daquilo que a gente apresenta é muito importante. A convicção inevitavelmente influencia a maneira, o método de apresentação. Isso é, a aspiração ardente para salvar e curar confere fogo e zelo para o nosso trabalho. Porém, não devemos nos tornar dogmáticos ou aparentar excessiva confiança de que estamos sempre inteiramente certos. A teosofia é uma oferta, um presente precioso que os mestres colocam aos pés da intuição alvorecendo do homem moderno, sem forçar sua aceitação. Eu imagino que muitos aqui passaram pela experiência de juntar-se a um grupo espiritual, quem sabe a sociedade teosófica, uma comunidade espírita, muitos grupos espirituais, e terem aquele entusiasmo. E aí passa-se algum tempo, ocorre alguma coisa especial na vida da pessoa e ela esmorece, deixa de lado. Um par de anos depois, sente aquele chamado da alma, chamado interior, e retorna. Então, a gente tem que estar preparado para o fato de que a gente vai e esmorece, toma força outra vez, determinação, porque a jornada é longa e requer muita determinação de nossa parte. Agora nós vamos mudar um pouco o tema. Antes estávamos falando sobre as nossas atitudes. Agora, no livro de Geoffrey Hodgson, O Seu Diário Oculto, vai haver a descrição de algo maravilhoso, grandes seres que eles conheceram. Os sábios de Kailasa, uma montanha considerada como sagrada no norte da Índia. Lembro-me de ter estado em meio das alturas nevadas dos Himalaias na noite passada. Uai! Ele foi, deu um pulo até as montanhas nevadas. Ele deu um pulo, deixando o corpo para trás, agarrado ao travesseiro, e ele saiu do corpo físico e foi viajar. E viaja rapidinho, rapidinho e a grandes alturas. E ele foi com um amigo. Meu amigo e eu visitamos, entre outros picos, o Monte Kailasa, tendo flutuado com facilidade, lado a lado, no corpo mental, mas retendo a visão dos planos físicos. Um dia nós chegaremos lá. Pode ter certeza, nem precisa comprar casaco para enfrentar o frio das altas montanhas do Tibete, mas nós vamos deixar o corpo físico para trás e o corpo mental não sente frio. Vimos algumas cavernas em que eremitas vivem em meio à neve e ao gelo, bem acima do mundo. Havia um grupo de tais sábios presidido por um sênior. Ele era um ser de grande poder.
um adepto com uma aura enorme, vibrante, brilhante e de longo alcance, virtualmente envolvendo todo o lado da montanha. Isso é uma aura e tanto, hein? Eles não eram normalmente acessíveis, aparentemente vivendo suas vidas como se em hibernação física sob esse grande ser. Seus corpos estavam quentes, apesar da temperatura extremamente baixa. Quem já enfrentou um friozinho de uns 10, 15 graus abaixo de zero, sabe que frio pode ser frio, mas nessas montanhas o frio é de 30 graus abaixo de zero ou mais. Então, é, essas pessoas vivendo lá é porque estavam num estado de consciência com um controle do corpo que nós não podemos imaginar. Mais alto na montanha, onde ninguém poderia viver fisicamente, viviam os homens mais desenvolvidos, incluindo o grande adepto. Ele parecia estar vestido com uma roupa de linho recentemente lavada e passada, e seu corpo brilhava com uma luz branca que se estendia por algumas polegadas de sua pele. Ele era capaz de manter-se em samadhi e fisicamente alerta e desperto ao mesmo tempo. Nossa mãe, é como se ficasse dormindo e acordado ao mesmo tempo. Isso aí é café pequeno, dormindo e acordado ao mesmo tempo, comparado com o que está sendo descrito, que ele fazia manter-se em samadhi e fisicamente alerta e desperto ao mesmo tempo. E seus olhos e consciência pareciam estar voltados para a Índia, como se fosse ele responsável pela Índia e a estivesse ministrando o tempo todo. Ele definitivamente era um dos membros adeptos da grande fraternidade branca e de um nível bem elevado. Um outro tema, a mãe do mundo. Lembro-me de uma atmosfera e área nos planos Arupa que contém nada além do princípio feminino e a essência espiritual de tudo que constitui o feminino na natureza e na mulher no reino humano. Nenhuma força, espiritualidade, influência ou aura masculina, por assim dizer, foi incluída nesse mundo de ser que poderia ser descrito como todo feminino, sendo Arupa sem forma. Ele se estende ao terceiro subplano a partir de baixo do plano mental. Então, voltando, a mente é o centro da nossa batalha, da nossa construção. Nós temos que tirar a mente focada do mundo material exterior e focá-la, voltá-la para o mundo espiritual interno. Ela atua principalmente no nível causal e em benefício das almas da humanidade e, por meio desse, nos mundos rupa humano, das formas humanas. Devas e auxiliares humanos estão perto da mãe do mundo, associados com seu trabalho e realizando seus desejos. Eu acho que seria bom nós darmos uma pausazinha e abrirmos para as nossas considerações e interações. Por favor, quem gostaria de acrescentar alguma coisa?
Silene, pois não, querida? Não, é só assim, dizer que esse nosso estudo de hoje, ele foi assim profundamente interessante, porque foi uma reflexão, uma abordagem acerca dos nossos compromissos, né? Com o nosso processo evolutivo, com o nosso processo de expansão da consciência, né? Nos trazendo, assim, demonstrando o quanto a gente tem que estar atento e tem que estar com o nosso propósito absolutamente genuíno e verdadeiro para a gente estar trabalhando dia a dia na nossa vida diária em prol dessa evolução, nos auto-observando e acolhendo a nossa realidade de vida como a única possibilidade que a gente tem de poder implementar transformações, né, de uma forma consciente, de uma forma madura, né? E cada dia solidificando mais o nosso propósito, né? Então, assim, eu achei essa reflexão assim muito construtiva, porque é muito prática, é muito palpável, né? Assim, é muito dadivosa, né, para a nossa vida diária, né? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bem, muito obrigado, Silene. É, Jane, você gostaria de fazer alguma contribuição para o nosso estudo, minha irmã? Alguém gostaria de tomar a palavra? Namastê, dileto Dilceia já professor. deixou o volante de lado? Já hoje já, graças a Deus, missão cumprida. É, pegando o gancho da nossa querida irmã aí, de fato, essas considerações que a gente ouviu hoje nos estimula a observar com a ênfase de que a gente poderia sempre dar aquilo que a gente tem de melhor, mesmo que o que você esteja disponibilizando não seja os milhões de dólares que aquela abençoada daquela senhora doou para a faculdade de medicina nos Estados Unidos, né? Me lembrou a passagem do Cristo, que vendo uma senhora viúva fazer uma oferta no templo, disse para os apóstolos, esta Exemplo. dádiva. Que ela tinha dado tudo que ela tinha, né? Aquilo foi uma verdadeira dádiva, né? Uma verdadeira contribuição. Isso. Isso. É porque ela ficou muda lá, a Dilceia. Dilceia, Porque alguma coisa aconteceu com o seu microfone. Ó, agora agora, está ouvindo? isso. Agora voltou. Ah, então, os discípulos se estranharam porque ela tinha dado algo tão singelo, né? E ele então enlateceu que sim, era singelo, mas era tudo quanto ela podia dar, era o todo quanto ela podia dar, era o todo o melhor que ela tinha, né? A despeito de si mesma, ela deu, e os outros deram o que sobraram, o que tinham demais, e ela não, ela realmente como a gente deveria fazer, conforme a sua orientação aí, dar a gentileza, dar um sorriso, dar um aperto de mão, né? Um estímulo, algo que possa ser realmente o que catapulte aquela pessoa para seguir em frente. A filósofa Helena, Lúcia Helena, disse uma vez que não importa o quão difícil me seja levantar todo dia da cama, ou chegar num determinado ponto que eu sei que eu tenho que estar, porque eu penso que se eu não estiver lá, na hora adequada e no tempo certo, a pessoa que eu iria encontrar, que precisa de mim, do meu olhar, não vai recebê-lo.
É isso, minha irmã. É o que diz a nossa lição de hoje. Muita gratidão. Muito obrigado. Que bom, que bom. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não, Raul, é só até assim, é, como você colocou, o aparente paradoxo de que quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Um aparente paradoxo, né? Mas assim, eu sempre refleti sobre isso e eu sempre, para mim, a minha resposta foi que eu o dar, o dar, ele vem muito antes do receber, Sim. né? Porque você recebe a oportunidade de dar. Então, antes de dar, você já recebeu. Então, assim, é uma coisa que por isso que ele é inexorável, né? Porque é uma oportunidade que você tem permanentemente, né? Você está tendo a oportunidade de dar alguma coisa, então você já recebeu isso antes de dar, né? Que bom, você Por isso que é pegou inesgotável. a essência desse tema. É, à medida que a gente se propõe a dar, já recebeu aquela energia, aquela transformação interior de querer ser de bem, de benefício, ser um portador de luz para os outros. É. E é incrível quando a gente começa a estudar a história dos grandes seres espirituais, nós vemos que pessoas com um físicozinho frágil, vamos é, falar aqui do nosso Brasil, que a gente conhece um pouquinho mais, quem sabe, é, quem é no Brasil que a gente conhece com físico frágil, mas que fez misérias, fez coisas maravilhosas? Madre Irmã, Teresa, Madre Chico irmã, Teresa. Xavier. irmã Dulce, Isso, isso. Então, Chico, as pessoas não precisam ter grandes músculos. Eu, seguidamente, ah, digo comigo mesmo, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia dar quase tudo para os Médicos Sem Fronteiras, para a Unicef, mas como não, é, como eu não compro bilhete de loteria, eu nunca vou ganhar na Mega Sena. Então, eu tenho que dar pouquinha coisa de material, de dedicação, isso, aquilo que está ao meu alcance. E é tão gratificante quando a gente vê na expressão do outro que foi útil de alguma maneira, não importa que tipo de situação Tamanho, possa ter sido. né? Isso mesmo. Alguém gostaria de fazer alguma outra observação? Ali, a Sim, nossa coordenadora quer dizer alguma coisa? gostaria. Gostaria de falar então. Quem é? Quem é? Quem é? Jane, Ah, que bom, Jane. Por favor. é porque, né, pois é, dando que finaliza a oração de São Francisco, e eu lembrei de momentos da minha vida que eu cantando, né, a oração de São Francisco, ela é bem profunda,
estão inseridos aí até os pilares existenciais. E eu mudava, sabe? E eu ficava assim, amar e ser amada, compreender e ser compreendida. Então, olha como era o ego, né? O ego egoísta. E à medida que a vida vai nos convidando para saber o que é de si próprio, né? E eu fui prestando atenção nesse detalhe inconsciente, por que que eu mudava. E nessas buscas desses conhecimentos, né, profundos, é que eu fui descobrindo o que que é, né? Então, o que que é? Porque a oração, ele diz compreender do que ser compreendido. Então, quando você chega observa, né, faz essa autoinvestigação, compreender do que ser compreendido, isso é você sair do campo da impessoalidade, né? De olhar, né, para o que o olhar é para o todo, é sair esse ego menor, né, esse pequeno ego. Então, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe. Então, é muito interessante, né, esse final da oração, que é onde eu refleti bastante, né, e buscando aí, né, cada dia ser melhor do que sou, né? Essa é a busca contínua, né, de cada um de nós. Saber ser melhor quem eu sou, saber ser melhor do que sou. Então, eu acho que é por aí, assim, é uma reflexão que veio aqui, surgiu nesse momento aí que vocês estavam dizendo sobre. Gratidão. Muito obrigado, Jaime. Vamos então encerrar a nossa reunião com alegria no coração que todos nós demos vários passos em direção ao nosso objetivo, à nossa meta, porque é uma decisão. Nós precisamos, mais de tudo, aquela decisão, determinação de trilhar a senda, não importa as dificuldades, as quedas, as dificuldades que nós vamos enfrentar serão muitas, mas nós já temos a garantia de que todos nós nos tornaremos seres iluminados, capazes de ajudar a humanidade mais cedo ou mais tarde. E quanto mais dedicação nós colocamos nesse nosso projeto, mais cedo será. Muito obrigado, irmãs e irmãs. Uma boa noite. Até a semana que vem. Muito obrigada, Raul. Você Muito quer dizer obrigada a alguma todos. coisa, minha irmã? Boa noite. Boa noite, Gostaria- boa noite a todos. Eu Boa gostaria, eu não noite.